a quem o escritor aos Hebreus está se dirigindo? Será que ele está se dirigindo para a igreja hebreia? Porque no versículo de número 9 ele diz: mas de vós, amados, esperamos coisas melhores. Então mostra-nos que na verdade aqui o que ele estava trazendo era um grande ensinamento ou uma grande advertência à apostasia que ele cria piamente que já nos seus dias, já no seu tempo existia, e que no final dos tempos muito mais ainda existirá. E como nós estamos vivendo no final dos tempos, ou nos finais dos tempos, este assunto eu já falei por 2 vezes sobre a apostasia, usando o capítulo 6 do Evangelho de João, usando um outro texto de Paulo. E agora eu quero finalizar, que eu disse que eu ia voltar à carta aos Hebreus capítulo 6, para a gente falar sobre esta advertência, que será que a apostasia tem perdão? Será que uma atitude de um cristão que conhece a palavra de Deus, que passou pelo processo do novo nascimento, desceu as águas batismais, porém ele desfaz de tudo aquilo que aconteceu com ele, aí abraça uma outra fé ou uma outra religião, ele pisa em cima de tudo que Deus fez na vida dele, desfaz de tudo, e agora precisa de uma nova palavra, de um novo ensinamento, com base na palavra de Deus. É impossível que isso aconteça trazendo para esta pessoa a salvação. Então, eu acho que Hebreus capítulo 6 é o assunto mais complicado do Novo Testamento, mais difícil de se entender a passagem bíblica de Hebreus capítulo 6. Passou, mas por quê? Veja bem o que argumentou o escritor aos Hebreus. No verso 1, ele começa a dizer: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Rudimentos aqui está ligado com o que ele ensina no capítulo 5, do verso 12 ao verso 14. O que é rudimento? São os princípios elementares de uma religião, de uma doutrina ou de um ensinamento. O princípio, o começo. Quando a pessoa, no primórdio da sua fé, ela é ensinada com as verdades que projetou uma mudança de vida na sua vida, mudou a sua vida. Então, por que ele manda deixar? Deixando os primeiros rudimentos. Porque agora precisa ter espaço para o crescimento espiritual. É por isso que no capítulo 5, a partir do verso 12, ele diz, porque devendo já ser mestre pelo tempo. Tempo do quê? Tempo de crente. Você já deveria ser mestre pelo tempo. Mas ainda necessitais de que vos ensina, os primeiros rudimentos da palavra de Deus.
Poxa, vocês, pelo tempo que vocês têm de cristãos, pelo tempo que vocês têm de crentes, não precisa mais ficar ensinando a vocês o ABC ou ABCD do Evangelho, porque vocês já são crentes antigos, são crentes velhos. Ele estava protestando contra isso. É o infantilismo espiritual. É a pessoa criança para sempre na igreja, nunca cresce, nunca alcança a maturidade, o amadurecimento ou a perfeição. Ele é contra isso. Ele diz: você já deveria ser mestre. É como uma criança que entra na escola. Já pensou se o pai ficar custeando ela? Primeiro ano, tá ela no jardim de infância. Segundo ano, jardim de infância de novo. Terceiro ano, jardim de infância. Fica 10 anos lá no jardim de infância. Ou quando muito no primeiro ano, nunca sai. Daqui a pouco o pai começa a dar você é um burro, rapaz, você não cresce, não. Por quê? Porque o que aprende hoje, amanhã tem que ser professor. Então ele é contra. Você vê no verso 13, ele diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é o quê? Menino, leitinho, Por tanto tempo na igreja, você tem que trazer ainda, irmão, vamos ficar firme na fé, meu irmão. O povo hoje está assim, irmão, vamos para a igreja, vamos congregar, irmão, vamos devolver aquilo que é de Deus. O dízimo, irmão, é do Senhor. Falar de dízimo hoje na igreja é chover no molhado. As pessoas já deveriam saber que devem ser dizimistas. Para mim nem havia necessidade da gente falar sobre o dízimo. Mas as pessoas até hoje não têm consciência daquilo que elas devem fazer. Aí você precisa ficar repetindo. No verso de número 14, ele diz: mas o alimento sólido, que é a comida que não é leitinho, mas é a comida, é a carne seca com farinha, é o mocotó, é aquela comida bem pimentada. A comida sólida, o alimento sólido, né? Os quais, é para os adultos, os quais pela prática e a faculdade exercitada, a mente exercitada, ele consegue discernir o bem e do mal. Aí ele dá sequência no capítulo 12, dizendo: pelo que vamos deixar esse rudimento, isso aí, porque nós já passamos por isso aí. Hoje o pastor precisa a cada dia voltar nisso aí, não deveria voltar mais, porque o povo deveria saber a respeito da fé, do arrependimento, das obras mortas, e não voltar novamente para o Egito. Mas hoje a pessoa fica 3 meses na igreja, 3 meses no mundo. Aí você tem que pregar para ela, repetir tudo. Não, mano, isso aí, irmão, não pode fazer, meu irmão. Ele é surpreendido nas primeiras coisas. 20 anos na igreja, as pessoas não conseguem se firmar hoje na igreja. Você tem que ficar repetindo os primeiros ensinamentos, os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo, o ABCD do Evangelho, para elas. Mesmo assim, não tem crescimento. Ele diz: vamos deixar de lado os primeiros rudimentos e vamos buscar o quê? A perfeição. A perfeição. Ele diz: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo e prossigamos até a perfeição. Você já leu lá em Provérbios que a Bíblia diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito? Ser dia perfeito é o amadurecimento, é buscar a perfeição. Ele diz: você tem que deixar os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo e prossigamos até a perfeição. Aí diz: não lançando de novo os primeiros rudimentos, ou os primeiros fundamentos: arrependimento, obras mortas,
fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo final. Por quê? Não somente, irmão, é impossível, mas também desnecessário os que assim fazem. E ó, segundo aqui, incorre numa penalidade de juízo horrível. Os que, depois de obter o conhecimento da verdade, ele volta às fábulas. E aí você tem que começar a ensinar tudo de novo. Por quê, pastor? Porque ele esqueceu. Oh, mas eu esqueci que não podia fazer isso. Oh, mas eu esqueci que não podia mentir. Ah, eu esqueci que tinha que pagar o dízimo. Eu esqueci que tinha que vir na igreja sempre. Ah, eu esqueci de orar. Eu esqueci de vigiar. Pelo amor de Deus. O que é isto, pastor? Apostasia. Olha o que diz o versículo de número 3. E isto faremos se Deus permitir. Mas é impossível que Deus permita. Diz o versículo abaixo que é impossível que Deus permita. Isso faremos se Deus permitir. Mas Ele não permite, sabe por quê? Porque o escritor mesmo diz. Porque é impossível. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial, está falando com a gente, para mim e para você. Ó, já fomos iluminados, provamos do dom celestial, e se fizeram participante do Espírito Santo. Gente, nós temos o Espírito Santo. Será que a gente está na igreja e não tem discernimento quando Deus fala com a gente através dessa palavra? Ontem eu estava aqui e no final o Espírito Santo diz: abra o seu olho. Eu abri e me deparei com um moço que eu fiz o convite para ele aceitar Jesus. Ele e a esposa ou a namorada aceitaram Jesus. Eu estava orando por todos, inclusive para ele. Quando o Espírito Santo falou o meu coração para que abrisse os olhos, eu falei: olha, está acontecendo isso com você. Você é chamado, está fugindo de uma chamada. Deus te escolheu antes de você nascer. E você chama Daniel, e não é por acaso que você chama Daniel. Sem fazer como alguns pregadores fazem, que põe a mão para... Eu estava orando assim por ele, nem a mão punha na cabeça. Ele, pum! Sem ninguém. Eu até falei: ô irmão, fica aí atrás, né? Porque de repente... Só que a coisa, quando é do Espírito, a pessoa pode cair e não acontece nada. Eu até perguntei depois: você... Falei: mas o que aconteceu com você? Ele começou a chorar aqui diante de toda a igreja, dizendo: é a 4ª vez, Deus já falou comigo 3 vezes a respeito dessa chamada. E uma das vezes Deus usou alguém, um pastor lá da África, para falar comigo que eu tenho uma chamada de Deus. E até agora eu estou fugindo dela, pastor. E aí lágrimas nos olhos dele. Aí eu perguntei: mas o que você, durante a oração, você sentiu? Ele dizia: a minha perna na hora bambeou e eu não consegui me ater. Caí. Aí eu não sabia, mas ele estava acompanhado com a mãe dele. Aí depois do culto, ali conversa vai, conversa, eu sou a mãe desse moço. E ela me contou tudo o que Deus falou e mostrou para mim. A mãe dele: olha, esse menino não era para ter nascido, que ele estava sentado na minha barriga.
O médico, 2 médicos, eu saí de um hospital, fui para outro. O médico diz, ó, a senhora escolhe ou salva ele ou salva a senhora, e tal, e tal. E eu não aceitei essa palavra, entreguei a vida do meu filho para Jesus, e ele nasceu, e eu não morri, e ele não morreu. E até hoje ele está fugindo. E tudo que o senhor falou é verdade. Pronto. Eu nunca vi o moço, nem a mãe dele. Olha, irmão, será que se o Espírito Santo é tão claro para falar com a gente, é tão claro para testificar as coisas de Deus, as coisas espirituais, por que muitas vezes há uma resistência da nossa parte quando o Espírito Santo de Deus fala na igreja? Aí diz que nós fomos participantes do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos, você tem o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito. E nos faz entender que somos filhos de Deus. Que o escritor aqui estava dizendo, vocês têm o Espírito Santo. Agora, como é que vocês estão desfazendo de tudo aquilo que aconteceu com vocês? A chamada de Deus para a vida de vocês, o arrependimento que vocês já obtiveram no dia que vocês encontraram com Cristo. Vocês já passaram pelo processo do batismo, vocês já são novas pessoas. Nem digo criatura, porque nova criatura nós sempre seremos. Só que quando fala de nova criatura, parece que você está ali detido no novo nascimento. E é sempre crente novado, novo. Não, eu sou novo convertido. Quantos anos você tem de crente? 10. Já não dá para ser novo convertido. Novo convertido é 1 até 2 anos. É novo convertido. Aí passou de 2 anos, meu irmão. Já é crente que aguenta lambada de Jeová. É crente que já não é mais novo convertido. 2 anos? Eu com 2 anos eu já pregava na igreja. Eu com 2 anos eu já estava na porta trabalhando como porteiro da igreja. Com 2 anos eu já dirigia culto na igreja, culto de jovem. Com 2 anos eu já fazia obra. Eu já evangelizava, eu já trabalhava para Jesus. Agora tem gente que com 10, 15 anos você tem que ficar ali, ó. Vamos. Apostasia. Quer ver? No verso de número 6, ele diz assim, verso 5, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro. A gente passou por esse processo. Você já provou a palavra de Deus, Deus já te fez promessa, está no verso 5. Né? Você já te fez promessa quanto ao século vindouro ou futuro. São as promessas de Deus para você da vida eterna, a certeza da vida eterna, a esperança da vida eterna. Deus já te testificou tudo isso. Só que depois de todo esse processo, aí você faz o quê? Numa tradução está recair. Tem outra que diz decair, é a mesma coisa. Olha o verso 6, diz assim, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Poxa, mas passou por todo esse processo, já experimentou a boa palavra da verdade, já viveu experiências ímpar com Deus, Deus já mostrou o que vai acontecer com ele se ele mantiver firme nas promessas no século vindouro. Deus já descortinou o céu para ele, ele já viu o céu para o lado de dentro. Agora de novo ele decai ali, depois recaíram e sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo ao vitupério. Pessoas que conhecem a verdade, que professa conhecer a Deus,
que estão na igreja há muito tempo, mas que não consegue se firmar. Não consegue parar em lugar nenhum. Não consegue. Você vê que tem até obreiros que vêm aí, a gente estende a mão, a gente ajuda e tal. Irmão, você não pode abrir mão daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que Deus realizou na tua vida, no momento do encontro que você teve com Jesus. Isso é forte. Para mim, é um dos temas mais poderosos do Novo Testamento. É esse tema abordado pelo escritor aos Hebreus. Ele não se dirigia apenas à igreja hebreia. Não, ele não se dirigia apenas à igreja hebreia, que tinha se convertido ao cristianismo e tinha deixado o judaísmo. Eles tinham deixado o judaísmo. Será que eles estavam querendo voltar para lá, para o judaísmo? Ele falava numa hipótese de alguém conhecer a palavra, de alguém já ter experimentado a boa palavra, vivido tempo de glórias com Deus, tempos de glória com Cristo, tempos de triunfo, de vitória, mas depois começa a decair na fé. Ontem uma irmã não perguntou aqui, pastor, eu posso servir a Deus virtualmente? Eu estou dizendo porque a irmã não está aqui hoje. Falei, como é que é isso, irmã? Eu posso cultuar a Deus virtualmente, porque eu estou assistindo aí culto em uma igreja, e é virtualmente. Aí o meu irmão, que é crente lá em Minas, falou para mim, e ele falou certo, o irmão dela, que eu estou precisando de alimento sólido. O que é alimento sólido, pastor? Eu falei, vem cá. Eu trouxe ela para cá, para Hebreus capítulo 5, e o verso de número 14. Falei, alimento sólido, irmão. A senhora, isso é leitinho, irmã. A senhora tem quanto tempo de... já faz tempo que eu aceitei Jesus, mas... Não, irmã. Aí ela me perguntou o que era alimento sólido. Eu falei, anota aí. Na hora o Espírito Santo me lembrou disso aí. Né? O alimento sólido é para os adultos. Né? Você vê no verso anterior que o que é criança gosta de leitinho. Falei, isso é leitinho, irmã. Você está lá sentado na sua poltrona, põe lá o PC, o computador lá, e está lá assistindo. Irmão, isso não é cultuar. Isso não é cultuar. Falei, o seu irmão está certo. O alimento sólido, irmão, é a palavra. É só estar de corpo presente na igreja. Como Paulo diz, Romanos 12, a partir do verso 1, 1 e 2. A partir do verso 12 também ele fala a respeito disso. É você comparecer com o corpo presente, como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí levei lá, lê depois lá em 1 Pedro, irmã, capítulo de número 2. Como? Aí ela anotou. Pastor, não sabia. Irmão, as pessoas estão assim hoje. Nós conhecemos a Deus e não tem por onde a gente fugir. Ou a gente encara esta realidade dos nossos dias, e servir a Deus hoje já se tornou mais do que uma obrigação, porque é um desafio. Ser crente hoje, diaconisa Grazi e Tânia, é um desafio. É um desafio. Não é para gente frouxo, não é para gente covarde. A Bíblia diz que Deus não tem prazer nos covardes. Deus não tem prazer nos covardes.
sabe? Deus quer que nós sejamos valentes, fervorosos. A Bíblia diz lá, carta aos Hebreus, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 11 e o verso 12, de servir o Senhor com fervorosidade. O que é a fervorosidade? É dinamismo. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Sabe, é você pagar o preço, não é aquele que devagar, quase parando e tal, sabe? Se pôr ele e a tartaruga para apostar uma corrida, a tartaruga chega na frente dele, chega e ainda sobe lá no pódio e tartaruga. Ô meu irmão, pelo amor de Deus. Então, o que nós encontramos aqui é pessoas decaindo da fé. E no verso 6 do capítulo 6 aos Hebreus, ele diz, recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e expõem o seu vitupério, ou ao seu vitupério. Aí ele diz no verso 9, mas de vós, amados. Você vê que ele não se dirige praticamente aos cristãos hebreus, mas ele traz um alerta. Não é que ele estava se dirigindo aqui à igreja hebreia, mas ele traz um alerta, que é possível que mesmo alguém depois de ter provado a verdadeira palavra, abraçado o verdadeiro evangelho, ele decair na fé, ele sucumbir espiritualmente. E é o retrato, é a realidade que nós estamos vivendo hoje. É a realidade. Irmão, não está fácil hoje ser crente. Você está lutando com uma força espiritual contra você, que olha, eu estou naquela profecia que Jesus disse lá em Mateus: se ele não abreviar o dia, nenhuma carne se salvaria. Mas ele diz, por amor dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Isso é uma profecia da realidade. Mas quanto a vós, amados, esperamos o que de vocês? Coisas melhores. Quanto a mim e você, Deus está esperando algo melhor, não algo pior. Você tem que melhorar na fé. Você lembra o que Paulo disse para a igreja de Corinto, capítulo 11, verso 17? 1 Coríntios 11, 17, ele diz, vou dizer uma verdade para vocês. Nisto, porém, que vou dizer-vos, eu não louvo a vocês. Vocês não é digno de aplauso, vocês não são dignos de louvor. Mas por que, irmão Paulo? Porque vocês se reúnem na igreja para adorar a Deus. Mas ao invés de vocês melhorar, vocês estão ficando cada dia mais pior. É Bíblia, gente. Eu estou citando Bíblia. Reuniam no templo para adorar a Deus. Eles se reuniam lá no templo para servir a Deus. Mas Paulo diz, ao invés de vocês se reunirem e vocês melhorar, vocês estão ficando cada vez mais pior. Vocês estão piorando. E não é verdade? Não tem alguns assim que está piorando? Francisco, hoje as igrejas estão melhorando? Não está piorando. Está cada dia mais difícil para pastorear uma igreja. Está cada dia. Os crentes são mais rebeldes. Antigamente, pastor falava, meu Deus do céu, era uma vez só, não tinha esse negócio de repetir o mesmo sermão para a mesma pessoa, não tinha esse negócio. Uma vez só eu ouvi falar de dízimo, eu abracei, uma vez só,
Agora você tem que repetir 1000 vezes. E o cama, pelo amor de Deus. Só eu ouvi que o lugar do cristão é na igreja, que mesmo o doente, mesmo com problema, o lugar dele resolver os seus problemas é aqui. Que a vitória do cristão está aqui. Ouvi isso uma vez. Não precisei ouvir mais. Porque eu não sou ouvinte esquecido. Esquecido é você ouvir uma vez e de repente esquece, alguém tem que tornar a falar para você outra vez. Não, você ouviu uma vez, aí você pratica aquilo. Eu não louvo a vocês. O que o escritor diz no capítulo 9 lá? Ele diz a mesma coisa. Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores. E coisas que acompanham o quê? A salvação. Coisas que acompanham a salvação. O que acompanha a salvação? É as boas obras, é a fé, é a pureza, é a santidade, é a obediência, é a submissão à palavra, é você trabalhar e servir a Deus com dignidade. É você se purificar do mal, porque a Bíblia diz: aquele que é injusto, faça injustiça ainda. O que é sujo, suje-se ainda. Mas o que é santo, santifique ainda mais. Então preste atenção. Coisas melhores que acompanham a salvação é isso. Ele diz: ainda que assim nós falamos. Ou seja, ele diz: eu estou usando esse termo, estou falando dessa forma para vocês entenderem na linguagem bíblica da salvação, para vocês entenderem. No verso 10 ele diz: porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho de caridade que com o seu nome mostrasse, enquanto serviste aos santos e ainda servisse. Ou seja, Deus não é injusto para esquecer daquilo que vocês estão fazendo na obra dele. Não é. Por isso que eu digo que tudo que a gente fizer para Deus, nós vamos receber. Quando a Bíblia diz: e tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Lá em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 7, diz: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, o último versículo do capítulo 15, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, tem galardão. Então, Deus não é injusto para esquecer de tudo aquilo que nós estamos fazendo para Ele. Só que quando nós praticamos a apostasia, tudo isto fica no esquecimento. Tudo isso fica no esquecimento. Hoje é um absurdo. Pessoas que provaram a boa palavra, passaram pelo processo do batismo. Você se ouve aí dizer de pessoa rebatizando novamente. Rebatizando. Teve gente que saiu daqui e foi lá para a questão do Brasil. 4 já. E rebatizou novamente. Jesus, depois de conhecer a boa palavra aqui na Assembleia, em outra denominação, veio para cá algumas já batizadas, e depois passar sabe, rebatizar novamente. Ou seja, você desfaz de tudo aquilo que você recebeu, que você aprendeu,
do novo nascimento, novo batismo, no início da sua fé. Você desfaz de tudo aquilo, pisa em cima de tudo e diz: ó, isso não vale nada para mim. E aí você abraça uma nova doutrina, um novo ensinamento. Te fazem uma lavagem cerebral. Sabe o que acontece com essas pessoas? Amanhã ou depois, elas não vão se firmar nesses lugares. Não vão. Vão se desviar. E aí vão cair. Tem um aí que caiu na gandaia aí, que está uma coisa terrível. Já saiu de lá, tomou um banho lá, e agora já está aí. Irmão, a coisa fica feia depois. Aí, não é só um espírito mau, é 7 espíritos. O que Jesus diz? Que quando um espírito sai da vida de uma pessoa, claro, a pessoa encontrou com Jesus, provou da palavra dele, palavra que tem poder de libertação. A pessoa encontrou com Jesus, Antônio, está liberta, né? Está liberta. Aí, o que ela faz? Ela pula para lá, pula para cá, não se firma em lugar nenhum, rebatiza novamente. Depois de Jesus falou isso, depois de um certo tempo, aquele mesmo espírito que saiu, ele anda em lugares remotos. Jesus falou. Aí ele diz: ó, eu vou fazer uma visitinha na minha primeira casa, da onde eu fui expulso. Vou ver lá como é que estão as coisas lá. Aí quando ele chega, a casa está desocupada. Foi Jesus que falou isso. Casa toda. Ele diz: rapaz, que maravilha, está desocupada. Só que aí, o que ele faz? Ele não entra sozinho. Aí há um erro de contas, porque tem gente que diz que o crente desviado tem 7 demônios. Não é 7, é 8. Porque diz que esse espírito mau, ele vai e chama mais 7 espíritos e vem e habita na vida daquela pessoa. E está escrito assim, em resumo: e o último estado desta pessoa será pior do que o primeiro. Alguém quer encontrar a leitura aí? Para depois eu citar, para ninguém ter dúvida? Só buscar aí que vocês vão ver. Deus falou com ela para trazer aqui. Ela já estava até obreira numa igreja. Mas você vê como é que o Espírito de Deus trabalha. Então, a gente precisa entender, irmão, que o Espírito Santo está testificando com a gente nesse tempo do fim. Que para nós que conhecemos a Deus, a coisa se torna, o juízo será sem misericórdia. Para quem é conhecedor da palavra, mas faz o que com a palavra? Pisa em cima da palavra. A gente conhece. Você sabia que a condenação, para quem conhece a palavra e ele se desvia, é maior para aqueles que ainda não conhecem? O que diz lá o apóstolo São Pedro? Eu vou mostrar. Ele diz assim, ó. Eu vou dizer para você, ele diz: melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviar-se dos santos mandamentos que lhe foi dado. Aí ele diz: desse modo lhe sobreveio o seguinte provérbio: a porca lavada, ela voltou ao seu espojadouro de lama. Ou seja, uma pessoa que foi lavada pelo sangue de Jesus, foi limpa, foi liberta, foi purificada, né? Aí novamente ela volta para o seu chiqueiro. Está lá em 2 Pedro, você vai ver lá, a porca que voltou ao seu espojadouro de lama. Voltou ao seu espojadouro de lama. Você foi lavado pelo sangue de Jesus.
Quando você aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, Jesus te levou até o Calvário, no chuveiro da regeneração, te deu um banho de carmesim. Você ficou limpo. Você ficou limpo. Você não viu a palavra que Jesus disse para Pedro? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está limpo. Agora, limpos, aí novamente começa a mexer com a sujeira. Era exatamente o que o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, e o versículo de número 9, estava falando. E aí, para finalizar, o versículo 11, olha o que ele diz: mas desejamos que cada um de vós mostre qual o cuidado? O mesmo. Por que usa esse termo, o mesmo cuidado? Que mesmo cuidado é esse? Aquele mesmo que você tinha quando você aceitou a fé. Você lembra o temor que você tinha de pecar? O medo. A gente tinha até medo de pecar. Medo, temor, medo de pecar. E se alguém pecasse, ai, mas por que eu fui pecar? Raiva. Eu estou com raiva do pastor, não, que revelou o meu pecado. Eu estou com raiva do irmão que deve ter... Não, eu estou com raiva de mim mesmo. Eu estou com raiva. Era assim, era assim. A pessoa não tinha raiva de quem Deus usou para revelar o pecado. Ela tinha raiva de si mesma, porque ela cedeu à tentação. Ela cedeu ao pecado. Então era dessa forma. Então, é para a gente ter o mesmo cuidado. Ali, usa um termo para você entender melhor. Ter o mesmo zelo. O mesmo zelo. Será que as pessoas têm o mesmo zelo? Você lembra quando você era novo crente? Quantos lembram? Volta aí um pouquinho no seu passado. Como é que você era? Quando você estava iniciando, você perdia culto? Você chegava atrasado numa oração? Chegava? Não tinha esse negócio. Você perdia culto de vigília? Se tiver, eu não perdia. Você perdia culto de Santa Ceia? Você perdia culto de domingo quando você iniciou a fé? Perder culto. Você perdia o quê? Escola dominical. Você deixava de dar dízimo na igreja? Não tinha esse negócio, irmão. Não tinha. Aí o escritor, ele diz: eu quero que vocês mostrem esse mesmo zelo, o mesmo que vocês tinham no passado. Mas não é só um pouco de tempo, não. Mostre o mesmo cuidado, o mesmo zelo até ao fim. Mas para quê até o fim? Para completa certeza da esperança. Irmão, isso é tremendo. Isso é pra gente. É para você mostrar o mesmo cuidado, o mesmo zelo. Você lembra o que Paulo diz lá na sua epístola aos Coríntios? Quando ele diz: porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado como uma virgem ao marido, a saber, a Cristo. Paulo diz: eu estou zeloso de vós com zelo de Deus. O zelo aí não é um zelo comum, é o zelo de Deus. Você sabia? O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele tem ciúme. E o ciúme aí, na interpretação correta do hebraico, é traduzido por zelo. Não é que o Espírito Santo é ciumento. Ele é zeloso. Zeloso, ele zela pela salvação nossa. Ele zela de nós em Deus. Então Paulo diz: eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, zelo do Espírito Santo. Então vamos mostrar o mesmo cuidado. Por quê? A gente tem que mostrar o mesmo cuidado até o fim. Por que até ao fim? Porque olha para cá,
A nossa peregrinação, a nossa jornada aqui, ela tem começo, tem meio e tem fim. Você não vai encontrar na Bíblia que Deus vai coroar alguém no começo ou na metade da caminhada. A vitória, o triunfo, o galardão está para aquele que chegar até ao fim. Passou, sou prova? A coisa mais simples. Mateus 24:13 diz assim, ó: mas aquele que perseverar até o meio da caminhada, até a metade, até ao... O que vai acontecer com ele? Será salvo. O que perseverar? O que é perseverar? É você persistir, é você caminhar, é você não desistir. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Para fechar as cortinas, o verso de número 12 da leitura diz assim: para que não vos façais negligentes. Ali diz, torneis indolentes. Por que torneis? Uma vez você já era isso. Você já era. Quando você encontrou com Jesus, você estava inserido nessa palavra. Você era indolente, você era negligente, você fazia tudo errado, as coisas erradas. Aí você não pode voltar à prática dos pecados que você fazia antes. Então, para que não sejais negligentes, ali diz, indolentes, mas sejais o quê? Imitadores dos que, pela fé e paciência, na minha tradução, pela fé e perseverança, herdam as promessas. Fica em pé. Que esta palavra acerca da apostasia possa conviver com você. Por que conviver com você? Porque qualquer hora que o desânimo querer te pegar, você vai lembrar dessa palavra e dizer: não, eu não vou ceder à tentação, ao desânimo, eu não vou ceder às coisas erradas, eu vou perseverar até o fim. Que essa palavra acerca da apostasia, que é um tempo difícil, irmão, que a gente está vivendo, um tempo difícil. Quando eu olho aí, eu encontro um ou outro, digo: meu Deus, é tanta gente que conhece a Deus fora da igreja. Guerreiro Cleves, guerreiro Francisco, guerreiro Walter, que eu nunca vi. Tempos difíceis nós estamos vivendo. Sabe o que é isso? Olha para cá. É o tempo da volta de Jesus. Jesus não disse, você não vai encontrar em lugar algum escrito nos evangelhos, ele dizendo que viria em tempo de bonança, de igreja cheia, de prosperidade. Não, alguém está equivocado, ensinando errado. Ele diz que viria num tempo de apostasia. Ele diz: e como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Aí ele relata: porquanto nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que não perceberam, veio o dilúvio e consumiu a todos. Jesus está vindo. Jesus vem. E ele vai levar aqueles que o estão aguardando. Amém? Vai ter um ensaio? Não? Tá. Vamos orar então, 9h15. Venham para frente. As coisas são por vir.